Fala galera, moleada aqui, meu Deus, o que é isso? Eu sem que eu quero minha camisa. Galera, pelo amor de Deus, eu tava vendo aqui, que é isso? Vendo aqui, mano, que se eu fosse morar lá no Japão, como é que ia ser minha vida sem eu saber pelo menos japonês, tá ligado? Se eu não tentasse aprender, tá ligado? Eu até peguei o celularzinho, coloquei no tradutor aqui pra ver o que ia dar, tá ligado, mano? O que ia dar mesmo, tá ligado? Pra ver o que eu ia fazer, tentando falar as coisas, mesma coisa, ia ser difícil. Chegar lá eu ia tentar falar com todo mundo, né? Mas de primeiro, você deixa o likezão e se inscreve no canal. Ah, acha que eu ia esquecer, né, safado? Galera que tá chegando novo aí, se inscreve no canal, deixa o likezão brabo, né? Fortalecer o canal e vai criar mais conteúdo aqui pra vocês, né? O último vídeo já ficou top, o vídeo ficou top, a galera gostou aí, viu? A galera gostou, mano, ei, né? Aquela coisa, viu? Mas enfim, eu tava dizendo, mano, é que se eu fosse morar no Japão, como que seria, tá ligado? Sem saber o japonês, tá ligado? Como é que eu ia falar com a galera, mano? Como é que eu gosto de falar muito com as pessoas, tá ligado, mano? Aí, tipo assim, eu acordar lá no Japão, tá ligado, mano? Do nada, supor que eu me acordar lá no Japão do nada, tá ligado, mano? Do nada, eu tô aqui no Japão. Eu gosto muito de falar com a galera, tá ligado? Só que como é que eu interagi? Você não sabia nem falar. Quer dizer bom dia pra galera, aí amanhã bom dia, aí fica assim na louca, tá ligado? Dá bom dia aqui, eu. Vê aqui, calma aí. Liga aí, ó. Bom dia, Ó, bom dia, já não dava bom dia mais. Ela já ia ficar com raiva de mim, que bom dia não ia dar mais. Bom dia, Bom dia, eu já não. Olha, desculpa senhora, eu não dava. Não dava bom dia não, velho. Porque, mano, esse sacrifício todinho. Bom dia, não tem pra que isso aqui, é só pra dizer bom dia. Ou só levantar a mão, né? Pronto. Espera ela um bom dia, tá ligado? Outra coisa aqui, mano, tem bastante coisa aqui. Vou botar tchau. 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 Quem ainda lá tirou isso aqui, mano? É feio demais isso, mano. Tá aqui, tô com fome. Vou botar aqui, tô com fome. Outra coisa, eu já ficava com fome, eu não ia comer mais. Não, eu ia tentar vir pro Brasil. E com fome eu ia ficar, porque, né? Pelo amor de Deus, como é o nome aqui, mulher? Come. É o nome feio, mas tá aqui, vamos ver se eu conseguir pelo menos voltar pro Brasil. Brasil. Ela. Hã? Aí galera, aí eu já me complicava, porque eu não sei pra onde eu ia. Se eu ficar lá no Japão eu ia voltar pro Brasil, porque eu já tentei dar bom dia pra fé, eu não consegui dar bom dia pra fé. Eu disse que eu não consegui dizer com fome, eu fiquei com fome também. Eu ia ficar na China, que eu não consegui voltar pro Brasil não, mas só aqui voltar pro Brasil mal, não voltar pro Brasil, eu ficar lá na China, ficar com fome. Eu vou procurar um emprego aqui trabalho. Tem capacidade de eu ficar sem trabalhar também, mais não, né? Capacidade de eu ficar sem trabalho no Japão. Como é? Sei não, mas falar isso não, tá aí, tá difícil. Danado é isso, pelo amor de Deus. Ó, já passei fome, eu não voltava pro Brasil mais. Eu não dei bom dia, porque eu gosto de falar com coroa, gosto de falar com velho, falar com ninguém mais. A única coisa que eu vou falar é arigato, eu não sei nem o que tá na. Eu não sei se é obrigado, é tchau, bom dia, limone, eu não sei não. Eu não sei. Meu amigo, vem que é forte, não tem nada a ver com sua vida. Vou ver se eu pelo menos consigo sair de casa. Vou botar aqui, posso sair de casa? Olha, esse aqui já dá pra entender um pouquinho. Olha, ó. É, esse aqui já, olha, eu já saía de casa, tá ligado? Eu já saía de casa e ia ficar em casa mais, tá ligado? Hoje eu saí de casa. Acho que é, eu sei lá, os masculinos falam desse jeito também. Sair de casa, graças a Deus, Deus é bom. Pô, eu ia ficar com fome, eu não ia falar com ninguém, mas pelo menos sair de casa eu ia. Em casa eu tinha certeza que eu ia sair. Dá pra entender ainda, né? Vou botar aqui, vou tomar banho. O que vai dar? Vou tomar banho. Cancela tudo, eu não vou tomar banho mais, vou ficar sujo até a volta a casa de novo no Brasil, que ó, não ia tomar banho de novo. Ó, só o final que ainda banho, ela fala banho, ai meu Deus, o que é isso, ó? Sei não, mas sei. Não dá certo eu ser japonês não, viu? Ficar aqui no Brasil mesmo, comendo merda, comendo qualquer coisa. Porque tem a lá na China, eu ia passar fome, eu ia ficar sujo, eu ia virar logo mendigo, que eu não sei falar nada. Eu nem de casa eu ia sair, glória a Deus. Aqui, se inscreva. Vamos ver como é que vai ser, tá ligado? Inscreva, galera, aí, ó. Se inscreva. Da hora, hein? Deixa eu ver. Inscreva. Mas você é louco, hein, galera? Olha, pelo amor de Deus.
Vai passar tanto sufoco no Japão. Mas eu quero pesquisar. Posso gravar aqui? Não vi. Posso gravar aqui. Eita! Olha, a escola já tá melhorando. Já consegui sair de casa e já vou gravar, né? Aqui, ó, se liga aí. Posso gravar aqui. Posso gravar aqui? Aí, ó. Ah, posso sair de carro, já posso. Posso gravar também, eu posso. A única coisa que eu tô podendo até agora é isso, né? Glória a Deus, Deus é bom. Mas enfim, deixa eu ver aqui. Posso me sentar? Vou perguntar se posso pelo menos me sentar também, né? Cansado de viajar aqui pelo Japão e me sentar. Posso sentar? Vamos ver aqui. Posso sentar. Posso sentar? Então ele é? É. Sentar. Eu já posso sentar, eu posso também, né? Mas quero sentar não, eu vou ficar em pé mesmo, porque ainda não dá pra entender, posso sentar, mano. A única coisa que eu tô podendo é sair de casa e gravar, né? Glória a Deus, eu tô podendo gravar. Dormir. Olha, eu ia passar mais uma vez o olho aberto, porque eu não conseguiria dormir lá no Japão de novo. Mas o olho é meu, né? Eu durmo a hora que eu quero, né? Então eu consegui dormir sim, né? Olha aqui, ó. Dormia. Bem tá difícil eu dormir, amigo. Japão é meio complicado as coisas. Eu prefiro ficar aqui no Brasil, que eu vou dormir, eu vou gravar, eu vou sair de casa, vou falar com todo mundo, vou dar bom dia, falar com todo mundo, mano. Porque pelo amor de Deus, mano, você é doido, é? Tá difícil demais pra fazer essas coisas lá no Japão, doido. É isso mesmo, minha galera aqui, esse vídeo foi um videozinho básico só pra não ficar sem vídeo. E eu vou continuar com os vídeos, tá ligado? Sem vídeo não, mano, que eu já tô animado demais aqui, ó. Eu dou uma facada com você, cala a boca, mano. E a galera aí que tá aí atrás dessa outra tela aí, vai deixando o likezão bravo, que não demora nada, tá ligado? E nem você não precisa nem pagar, tá ligado? Imagina aí, você só faz clicar aqui, se inscreveu no canal, deixa o likezão bravo, comenta o tipo de vídeo que vocês querem que eu sempre tô fazendo aqui. E é isso aí, valeu, até o próximo vídeo, não, cachorro.